Fiz 74 anos em uma manhã de quarta-feira. O céu estava nublado, como se soubesse o que me esperava. Acordei cedo, como sempre, sentei na varanda com minha caneca de café e olhei a rua vazia, com aquele cheiro de pão quente e gasolina que só as manhãs da cidade conseguem ter. Eu não esperava festa, não esperava presente. Só queria que aquele dia passasse em paz, como tantos outros que vieram antes dele. Mas recebi mais do que esperava, muito mais. Minha filha me ligou logo cedo, com aquela voz ensaiada que só usa quando precisa parecer doce. Disse que estavam preparando algo especial para mim que eu merecia, que era o mínimo depois de tudo o que eu fiz por eles. Suspirei. Eu sabia que havia algo estranho no ar há semanas. Um tom de urgência nos sorrisos dela, uma pressa repentina em organizar papéis, visitas com o noivo ao cartório. Mas eu calei, como calei tantas outras vezes. Chegaram ao fim da tarde. Uma caixa grande, com papel dourado e laço vermelho, foi colocada sobre a mesa da sala. É o presente de aniversário, pai, disse ela, sorrindo como se tivesse me dado um neto. Todos os olhos estavam voltados para mim. O noivo dela me olhava com aquele ar de superioridade, como quem espera ver um velho surpreso e agradecido. Meu neto ficou no canto, quieto, olhando o chão. Ele sabia, de algum modo, aquele menino de 16 anos sabia. Abri a caixa devagar, papel amassado, uma moldura e um envelope branco. Meus dedos hesitaram por um instante antes de puxá-lo. Dentro havia um aviso formal de despejo, datado, assinado. O endereço era o meu, a casa onde morei por 41 anos, o local onde vi minha esposa morrer na sala segurando minha mão, onde minha filha deu seus primeiros passos, onde ainda estavam guardadas minhas ferramentas, meus livros, meus retratos de guerra e meu último pedaço de dignidade, assinado por ela, por minha filha. O documento alegava que eu era um inquilino sem vínculo formal, que a propriedade, agora em nome dela, necessitava de adequações estruturais e que meu prazo de permanência havia expirado. Tudo dito com palavras frias, jurídicas, cruéis. A última linha dizia: prazo para desocupação 7 dias úteis após o recebimento. Senti uma pontada no peito, mas não era dor física. Era algo mais profundo, algo que sangra em silêncio. Levantei os olhos e vi os rostos me observando. Alguns tentavam manter a compostura, outros pareciam constrangidos, mas a maioria apenas esperava minha reação. Esperavam que eu me exaltasse, que gritasse, que os xingasse, que implorasse. Eu não dei a eles esse prazer. Apenas fechei o envelope, dobrei com cuidado e coloquei no bolso da camisa. Olhei para minha filha por 3 segundos longos e depois para o noivo. Por último, voltei os olhos para meu neto, que segurava as lágrimas e os punhos ao mesmo tempo. Me levantei da cadeira, peguei meu casaco do encosto e sorri. Um sorriso calmo, frio, definitivo. Dei meia volta e fui para o meu quarto. Fechei a porta devagar, tranquei. Sentei na beirada da cama e fiquei ali, olhando para a parede por alguns minutos. Não chorei, não tremi. Peguei meu cofre portátil, abri com os dedos trêmulos pela idade, não pela emoção. Lá estavam os documentos que nunca deixei em mãos alheias. Escritura, contratos, cláusulas, a cópia do testamento, a cláusula de reversão e um pequeno gravador. Coloquei o envelope ao lado dos outros papéis. Respirei fundo. Pela última vez naquele dia, olhei minha casa através da cortina da janela. Aquela casa não era feita de tijolos. Era feita de memória, de esforço, de paciência. Eles acharam que poderiam me tirar isso com um papel dentro de uma caixa embrulhada. Eles erraram, e erraram feio. Eu não disse uma palavra, mas 4 dias depois, eles estavam implorando. A caixa ainda estava em cima da mesa quando me levantei. O papel dourado estava no chão, rasgado, como se carregasse junto o respeito que um dia existiu dentro daquela casa. O envelope com o aviso de despejo ainda pesava no bolso da minha camisa, como se tivesse o peso de um corpo estranho dentro de mim. Todos estavam ali, em pé, paralisados, esperando. O que viria agora? Uma explosão? Um grito? Um tapa na mesa? Não. Eu só respirei fundo, muito fundo. Segurei o ar por um instante e o soltei lentamente.
sentindo cada célula do meu corpo se reorganizar em silêncio. Olhei primeiro para minha filha, a mesma que nasceu numa noite de chuva, com cordão enrolado no pescoço, e que eu segurei nos braços enquanto minha esposa ainda estava sedada. A mesma que pegou catapora aos 5 e teve medo de dormir sozinha. Aquela que me pedia para revisar as redações da escola enquanto eu voltava de uma jornada dupla no hospital. Olhei para ela como se ainda fosse aquela menina, mas o que vi ali não era mais minha filha. Era uma mulher fria, de olhos calculistas, que não hesitou em assinar meu nome num papel de despejo, como se eu fosse um hóspede incômodo. Depois virei os olhos para o noivo dela, o tal Marcos, sempre com uma postura de quem pensa que o mundo deve algo a ele. Nunca gostei do jeito como ele me olhava, como se estivesse sempre tentando medir meu valor com os olhos. Agora ele sorria de lado, como quem já considerava o assunto encerrado. Por último, encarei o resto da sala. Meu sobrinho, os 2 cunhados, o advogado que, por acaso, apareceu no jantar. Todos sabiam, todos participaram, menos meu neto, sentado num canto pálido, olhos úmidos, os punhos fechados sobre os joelhos. Era o único que me olhava como um ser humano. Dei 2 passos para trás, ainda em silêncio. Peguei meu casaco da cadeira, vesti com calma. A sala seguia muda, não por respeito, mas por estranhamento. Aqueles rostos estavam esperando uma reação que não veio, porque às vezes a pior resposta é o silêncio. O silêncio deixa dúvidas, deixa espaço para o medo, para o arrependimento, para o frio que se instala nas vísceras. Quando você não reage, você deixa os outros presos no próprio eco. E foi isso que eu fiz. Antes de sair da sala, virei para o relógio de parede. Memorizei a hora exata, 19h41. Depois, olhei para o canto da estante, onde ficava o porta-retratos da minha esposa. Ali, mesmo em meio àquela traição, ela ainda me olhava como se dissesse: calma, você sabe o que fazer. E eu sabia. Fui até meu quarto. Peguei a chave do cofre pequeno, aquele portátil que mantenho escondido atrás da gaveta de meias. Lá estavam os documentos que nunca deixei ninguém tocar. Escritura da casa, minha identidade antiga, o contrato original da compra e um envelope grampeado com anotações à mão, feito pelo advogado que me ajudou anos atrás a fazer a cláusula reversiva do testamento. Era meu trunfo e estava intacto. Respirei fundo novamente. Meu coração, apesar de cansado, ainda batia com firmeza. Eu não estava vencido. Estava em silêncio, sim, mas ativo. Peguei também um pequeno caderno, onde anoto todos os números e senhas importantes. Folheei com calma até encontrar a página marcada com a letra B. Era onde estavam os dados dos cartões de crédito, contas bancárias e registros que ainda estavam sob minha titularidade. Eles não sabiam, mas aquela casa, embora estivesse em processo de doação, ainda estava sob minha supervisão jurídica total. Eles tinham se precipitado, assinaram papéis, contrataram advogados, montaram armadilhas, mas erraram em um detalhe: eu ainda respirava, e enquanto eu respirasse, nada sairia do meu controle. Fechei o cofre, tranquei o quarto, sentei na beira da cama com os papéis no colo e fiquei ali por um tempo, apenas ouvindo o silêncio. Um silêncio que crescia, ecoava, e que mesmo sem dizer uma única palavra, dizia tudo o que precisava ser dito, enquanto do outro lado da casa, eles riam, brindavam, mastigavam os restos de dignidade como se fosse mais um jantar comum. Eu desenhava, mentalmente, o início do fim. Não o meu fim, mas o deles, porque 4 dias depois todos eles estariam de joelhos, implorando, e eu ainda estaria em silêncio, mas dessa vez, sorrindo por dentro. Eles acharam que eu era um velho frágil, cansado, distraído, um homem que passava os dias assistindo TV em volume alto, tomando café morno e esperando o tempo passar. Mas o que eles nunca perceberam, ou talvez tenham esquecido, é que eu sempre fui metódico, sempre li as entrelinhas, sempre deixei o futuro previsto com cuidado, como se estivesse jogando xadrez sozinho, antecipando movimentos de gente que um dia confundiria minha paciência com fraqueza. Quando olhei de novo para na escritura da casa, ali em cima do meu colo,
com a letra firme do meu antigo advogado ainda anotada em caneta azul no canto inferior, senti algo que há muito tempo não sentia: tranquilidade. A cláusula estava lá, claríssima, era quase poética. O imóvel será transferido integralmente à menor herdeira de linhagem direta, exclusivamente em caso de falecimento ou incapacidade comprovada por junta médica do titular original. Traduzindo, a casa seria da minha neta, e só se eu morresse ou perdesse a razão. Nenhuma das duas coisas havia acontecido. Eu estava vivo, e mais lúcido do que nunca. Aquela cláusula tinha sido registrada numa tarde de inverno, muitos anos atrás, depois de um pequeno AVC que me assustou profundamente. Lembro do meu advogado, um senhor sério e leal, que sugeriu que eu pensasse em um plano de proteção futura, não só dos bens, mas da dignidade. Eu aceitei, e fomos até o cartório juntos. A cláusula foi registrada com 3 testemunhas e estava ali, intocável, com firma reconhecida, carimbo de validade legal, data, hora e página. O mais irônico é que, em algum momento nos últimos anos, minha filha deve ter tido acesso a uma cópia da escritura. Mas como sempre foi apressada e confiante demais, deve ter pulado parágrafos, ignorado termos e presumido que bastava estar no papel para que ela assumisse o controle. Ela acreditava que meu silêncio era sinônimo de entrega, que minha idade me colocava fora do jogo. Ela pensou que eu já estava fora da mesa. Mal sabia ela que eu era quem tinha construído essa mesa. Ainda naquela noite, enquanto a casa silenciava aos poucos e os convidados do jantar iam embora, eu permaneci no quarto, lendo linha por linha de tudo que guardei por tantos anos. Não era só a escritura. Eram também registros bancários, comprovantes de contas pagas por mim. Todas aquelas contas que estavam no nome da família, mas saíam do meu bolso. O plano de saúde, eu. O seguro do carro da minha filha, eu. A faculdade do filho dela, parcelada no meu cartão. E tudo isso estava documentado, com recibos, prints e extratos, todos guardados em pastas dentro de caixas numeradas. Ao contrário do que eles pensavam, eu nunca fui um velho confuso. Apenas me tornei um homem quieto, um homem que observava, que escutava atrás das portas, que anotava tudo em silêncio e que agora, ao ser confrontado com o maior ato de traição da minha vida, finalmente via sentido em toda aquela organização obsessiva que mantive desde que me aposentei, porque tudo aquilo seria necessário, e tudo aquilo agora seria usado. Enquanto terminava de revisar a papelada, lembrei de um detalhe importante. A tal cláusula reversiva também continha uma segunda parte que colocava a posse futura da casa condicionada ao comportamento da herdeira direta. Em outras palavras, se minha neta, a única que eu ainda considerava inocente naquela trama, fosse usada como peça ou estivesse envolvida no golpe, a casa retornaria automaticamente ao meu patrimônio principal, cancelando o direito de qualquer herdeiro. E se isso acontecesse, o imóvel seria repassado por testamento secundário a uma entidade beneficente que eu havia escolhido anos atrás, um abrigo de idosos. Eles não sabiam disso. Nenhum deles sabia. A verdade estava ali, guardada com calma, esperando apenas ser ativada. E agora estava. Na manhã seguinte, fui ao cartório. Levei tudo. Apresentei os documentos, pedi as cópias autenticadas, solicitei o selo de validade atual e confirmei que a cláusula seguia inalterada. O atendente, já idoso como eu, me olhou com olhos de cumplicidade. "Estão mexendo no que é seu?" Ele perguntou como quem reconhece a guerra antes mesmo do tiro ser disparado. Eu apenas balancei a cabeça e sorri. Um sorriso sem dentes, sem alegria, mas cheio de estratégia. Voltei para casa com a maleta no colo. Abri o portão devagar, olhei para aquele jardim que plantei com minhas próprias mãos e pensei: em breve, eles terão que pisar nesse mesmo chão, mas com medo. Em breve, não será mais eu quem estará em silêncio. Serão eles. E eu continuaria jogando, sozinho, no meu tabuleiro invisível, mas cada peça deles já estava marcada para cair. No dia seguinte ao cartório, abri a primeira gaveta do meu armário e tirei um caderno velho de capa vermelha. Era uma espécie de diário prático,
onde anotei ao longo dos anos todos os detalhes das contas conjuntas, dos serviços registrados, em meu nome e de cada benefício que, por bondade de pai, eu havia deixado nas mãos da família. Na época fiz isso porque achava que ajudar era sinônimo de amar. Hoje, entendo que não é ajuda quando o outro transforma sua generosidade em obrigação. Cada linha daquele caderno era uma porta de entrada que minha filha, meu genro e até meus netos mais velhos usaram para acessar conforto às minhas custas. O plano de saúde familiar, por exemplo, estava em meu nome desde 2009. Era eu quem pagava a fatura integral todo mês, débito automático, enquanto eles faziam check-up de rotina e dentista estético como se fosse um direito natural. A linha de celular da minha filha estava atrelada ao meu CPF. Com isso, ela tinha prioridade no atendimento da operadora, bônus de internet e até desconto no celular novo que ganhou o ano passado, sem nunca saber que tudo era graças ao meu plano. Controle. Havia também os serviços de streaming. 4 contas, todas em meu nome. Eu sequer assistia a filmes, mas pagava para que meu neto tivesse Disney Plus no quarto dele e meu genro pudesse ver futebol no aplicativo da TV. O carro da minha filha estava licenciado como propriedade de dependente, graças à minha aposentadoria como servidor público. Isso significava desconto no IPVA e isenção de algumas taxas. O nome dela sequer aparecia como dona oficial do veículo. Era tudo eu. Comecei ligando para a operadora de celular. Pedi o cancelamento imediato da linha adicional. A atendente tentou me convencer de que haveria perda de benefícios para os usuários adicionais, mas eu mantive o tom firme. Pode cortar agora. Depois liguei para o plano de saúde. Expliquei que queria reduzir o número de dependentes. Me ofereceram outros pacotes. Recusei todos. Eu queria o básico, só para mim. O atendente respirou fundo e digitou os nomes. Sua filha, seu genro e 2 menores. Corte todos, eu disse. Eles não são mais meus dependentes. Pelo menos não no que diz respeito a isso. A conta de streaming foi mais fácil. Tudo digital. Cancelei uma a uma. Prime Video, Netflix, Disney Plus, Star Plus, em sequência. Quando terminei, me sentei e observei a tela de confirmação de cancelamento com uma satisfação fria. Não era vingança. Era restauração. Era como puxar lentamente cada fio que eles haviam conectado à minha vida, sugando energia, conforto e direitos, sem sequer dizer obrigado. Por fim, fui até o site do Detran e solicitei a remoção da isenção do carro registrado como veículo de idoso. Automaticamente, o nome da minha filha perdeu o status de proprietária protegida. Liguei para o despachante e pedi para emitir uma nova cobrança do IPVA, já com os valores atualizados. Quando o boleto chegou, era quase 3 vezes maior do que ela pagava antes. A vida real estava chegando, e ela viria sem anestesia. Enviei uma mensagem para meu advogado com todos os comprovantes das alterações. Ele me respondeu com um simples: excelente. Estamos montando a linha do tempo. Aquilo me deu ainda mais certeza. Cada ação que eu tomava era uma peça no quebra-cabeça da justiça. Não gritava, não batia a porta, não postava indiretas. Apenas removia um pilar de cada vez do castelo confortável que eles construíram, com base na minha boa vontade. Ao final da tarde, liguei para o síndico do prédio. Pedi uma cópia das últimas gravações da entrada do edifício, especialmente do dia do jantar. Ele estranhou o pedido, mas não questionou. Eu sempre fui respeitado naquele lugar. Enquanto aguardava o envio do material, sentei na varanda, com meu café, observando o céu mudar de cor. E pela primeira vez em dias, senti um gosto suave de justiça se formando na boca. Naquela noite fui dormir cedo, mas em várias casas daquele mesmo prédio, a confusão já começava. Uma ligação interrompida no meio, um plano de saúde recusado, um aplicativo que não abria, um e-mail da operadora, uma cobrança no cartão, pequenas rachaduras na fachada da vida perfeita que construíram sobre minhas costas. Eles ainda não sabiam que era só o começo, porque no dia seguinte, quando o cartório confirmasse a revogação das procurações, eles não apenas perderiam os confortos, perderiam também o controle. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o habitual. Fiz meu café como de costume, mas não toquei na xícara por alguns minutos. Fiquei apenas olhando o vapor subir em espiral,
como se aquele gesto silencioso carregasse o peso do que eu estava prestes a fazer. Aquela seria a última etapa do meu desligamento formal, e talvez a mais simbólica, a revogação da procuração. Um papel que, por anos, havia dado à minha filha o direito de agir em meu nome, sob a falsa promessa de facilitar a burocracia do dia a dia. Um engano que agora eu via com clareza. A mesma filha que me deu um aviso de despejo como presente, de aniversário, era quem controlava até aquele momento meus bens, meus contratos e minha palavra legal perante os bancos e instituições. Era quase como se eu já tivesse morrido no papel, mas eu estava vivo, muito vivo, e lúcido o bastante para retomar tudo aquilo que era meu. Liguei para meu advogado, o mesmo que me ajudou a montar meu testamento anos atrás. Um homem discreto, direto, do tipo que não perde tempo com rodeios. Doutor Alexandre, comecei com a voz firme, preciso revogar todas as procurações que minha filha tem em meu nome. Todas, sem exceção. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Entendido. Temos cópia de todas arquivadas. Posso redigir o termo agora mesmo e marcar com o cartório para hoje às 14 horas. O senhor consegue vir? Respondi apenas com sim, estarei lá. Passei o restante da manhã revisando com ele cada autorização existente. Uma delas permitia que minha filha movimentasse minha conta corrente. Outra, que ela assinasse contratos em meu nome, inclusive de aluguel ou venda de bens. Havia até uma cláusula de representação em assuntos de saúde e previdência. Em resumo, ela podia agir como se fosse eu, e fez isso, até demais. O aviso de despejo que recebi no dia do meu aniversário era apenas o ápice de anos de decisões tomadas por conveniência dela. E covardia minha por ter confiado demais. Às 14 horas em ponto entrei no cartório. Levei comigo todos os documentos necessários e, mais importante, levei meu neto, o único que nunca riu de mim naquela noite. Ele insistiu em me acompanhar, mesmo sem saber exatamente o que eu faria. Acho que no fundo, ele pressentia. E também, precisava ver com os próprios olhos que dignidade não tem idade. No balcão do cartório, o escrivão me reconheceu, cumprimentou com educação e, ao olhar os papéis, ergueu as sobrancelhas. O senhor deseja revogar todas as procurações, inclusive esta aqui, que autoriza movimentações financeiras? Confirmei com a cabeça. Todas! E gostaria de registrar que faço isso por vontade própria, em plenas faculdades mentais. As folhas foram carimbadas, rubricadas, assinadas. O ato era simples, mas carregava um simbolismo profundo. Ao final, pedi 2 cópias autenticadas. Uma deixei com o meu advogado. A outra, guardei dobrada no bolso interno do paletó. Fiz questão de caminhar com ela ali, junto ao peito como um escudo. No mesmo instante, ele notificou por e-mail os bancos, os serviços jurídicos e também o antigo contador da família. A partir daquele momento, minha filha era legalmente impedida de falar ou agir em meu nome. E os sistemas dela, que antes abriam portas e autorizavam decisões com meu CPF, passaram a apresentar erro ou exigência de comparecimento presencial. Só que agora ela não tinha mais meu consentimento para nada. No caminho de volta para casa, paramos em uma padaria. Pedi um café simples e meu neto uma vitamina. Ele me olhou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar: Vô, você está fazendo tudo isso por vingança? Sorri com o canto da boca e respondi com honestidade: Não, eu estou fazendo por respeito. E porque se eu não me proteger agora, ninguém mais vai. Mais tarde naquela noite, enquanto eu assistia o noticiário em silêncio, meu celular apitou. Era uma mensagem de voz da minha filha. Não tinha nem 30 segundos, mas dava para ouvir claramente o desespero. Ela tentava pagar o colégio do filho mais novo, mas o sistema do banco havia travado. A conta estava bloqueada para terceiros. Logo em seguida, outra mensagem. Ela ligava para o contador indignada, dizendo que algo havia sido alterado. E havia, mesmo. Ela só não imaginava o quanto. Naquele mesmo instante, meu advogado protocolava a notificação formal na vara civil, informando a revogação total de procurações e solicitando a retirada de qualquer direito dela sobre imóveis ou bens em meu nome. A resposta do sistema foi automática, recebido e processado com sucesso. Ali, naquele exato momento, mesmo sem gritar, sem bater na mesa, sem humilhar ninguém, eu comecei a reconquistar minha liberdade.
E eles, finalmente, começaram a entender que quando alguém em silêncio se levanta, é porque já sabe exatamente onde e como cortar o último fio. No dia seguinte, à revogação da procuração, senti que a parte mais visível do meu movimento havia sido feita. Minha filha não podia mais agir por mim nos sistemas bancários ou jurídicos, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era o fim, era apenas o começo. Ainda havia o ambiente onde tudo havia acontecido, onde aquele maldito presente de aniversário me fora entregue com um laço de sarcasmo e crueldade. Minha própria casa, ou melhor, o meu lar violado, um lugar onde sorrisos falsos e segundas intenções se escondiam por trás de talheres limpos e risadas ensaiadas. E eu sabia que, se havia algo mais prestes a acontecer, seria ali dentro. Foi por isso que, sem pensar duas vezes, desci até o saguão do prédio naquela manhã e pedi para falar com o síndico, um homem de meia idade, educado, mas sempre um pouco desconfiado, como todo síndico deveria ser. Quando lhe expliquei que estava passando por uma situação delicada com parte da família, ele me olhou com curiosidade, talvez até tentando decifrar se era um daqueles dramas triviais entre pais e filhos. Eu apenas disse: preciso de provas. Se algo acontecer daqui para frente, não posso depender só da minha palavra. Ele entendeu na hora. Expliquei que queria instalar novas câmeras de segurança. Não para vigiar corredores ou áreas comuns, mas para reforçar a entrada do meu apartamento. Hall, porta principal, elevador privativo e até o interfone. Tudo dentro do regulamento. Tudo com autorização formal. Tudo com privacidade respeitada. Ele acenou positivamente e disse que me indicaria um técnico de confiança. 3 dias depois, os equipamentos estavam instalados. Discretos, de alta definição, com gravação em nuvem. A senha? Apenas minha. Na mesma tarde, testei tudo pessoalmente. Me sentei na sala, olhando o aplicativo no celular. Vi a minha própria porta por outro ângulo. Assistia às imagens como se fosse um estranho, tentando prever onde o próximo erro deles aconteceria. Eu sabia que viriam. Não porque eram ingênuos, mas porque estavam desesperados, com os benefícios cortados, os cartões cancelados e os acessos bloqueados. A única alternativa deles era tentar me desestabilizar, me fazer recuar, talvez me provocar a ponto de eu cometer algum deslize legal. Mas o velho aqui já tinha vivido mais guerras do que eles podiam imaginar. E dessa vez, eu tinha trincheiras. No dia seguinte, como que por mágica, minha filha apareceu no meu andar sem avisar. A campainha tocou. Pela câmera do olho mágico, vi o rosto dela tentando forçar um sorriso. Pai, podemos conversar? Foi tudo um mal-entendido. Respirei fundo sem abrir a porta. Apenas observei. Ela tentou mexer na maçaneta. Estava trancada. Em seguida, murmurou algo que não pude entender direito e saiu andando pelo corredor irritada. Mais tarde, ao revisar as imagens com calma, percebi que, ao se afastar, ela olhou diretamente para a câmera acima da porta. Foi só ali que seu semblante mudou, de arrogância para medo. Nos dias seguintes, vieram os genros. Primeiro, o marido da minha filha mais velha. Bateu a porta, deixou um envelope e foi embora. Ao abrir, encontrei um bilhete amassado pedindo paz em nome da família. Mas nada foi dito sobre o que fizeram. Nenhum pedido de desculpas. Só medo. O outro genro veio logo depois, tentando iniciar uma conversa no elevador. A gente só queria ajudar com as finanças, senhor. A ideia era reorganizar tudo, como se eu fosse um estorvo na planilha deles, como se minha existência tivesse se tornado um inconveniente administrativo. As câmeras também gravaram o momento em que, por 2 dias consecutivos, tentaram entrar na minha vaga de garagem, com um carro que até pouco tempo usavam como se fosse deles. Mas eu já havia trocado os controles de acesso. Os seguranças do prédio, alertados por mim, os barraram com calma. Nenhum escândalo, nenhuma voz alta. Tudo gravado, tudo arquivado. A humilhação silenciosa é a mais eficaz quando se enfrenta gente que só entende o poder quando ele está estampado em uma fatura ou contrato. Meu neto, ao ver as gravações, perguntou se eu me sentia bem fazendo aquilo tudo. Vovô, isso não é um pouco cruel? Sorri com cansaço e disse: mais cruel foi o que fizeram comigo na frente de todo mundo. Me tiraram da minha casa com um pedaço de papel no dia do meu aniversário. Eu só estou devolvendo com recibo, em menos
De uma semana, eu tinha um dossiê completo com visitas inesperadas, tentativas de manipulação, falsos pedidos de paz e pequenas agressões disfarçadas de gentileza. Tudo armazenado, tudo pronto para ser usado ou ignorado. Eu decido, eu comando. E pela primeira vez em anos me senti inteiro. Eles achavam que o silêncio significava fraqueza, mas não entenderam que meu silêncio era estratégia. E com cada câmera, com cada imagem salva, eu erguia uma fortaleza invisível ao redor de mim, uma que não podiam invadir, nem com mentiras, nem com laços de sangue. Na manhã do quarto dia após aquele jantar de aniversário que virou sentença, minha campainha tocou cedo. Não era nenhum deles. Claro que não. Era o estafeta do meu advogado, um jovem sério, vestindo terno simples e expressão neutra. Entregou-me um envelope pardo, selado com o brasão do escritório, e meu nome completo em letras pretas, formais. Dentro havia as cópias dos autos da ação que havíamos preparado durante os últimos dias. Um dossiê completo com base nas imagens, registros bancários, contratos cancelados e, principalmente, a cópia do aviso de despejo, o tal presente que me entregaram como se fosse piada. A ação incluía 3 frentes: fraude documental, tentativa de usurpação de bem imóvel e violação do Estatuto do Idoso. Com o apoio jurídico certo, transformamos aquele momento de humilhação pública em um caso sólido de abuso psicológico e financeiro. Em menos de 72 horas, as notificações estavam nas mãos de cada membro da minha família, devidamente entregues pelos oficiais de justiça com a solenidade que eles nunca me deram. Minha filha recebeu a intimação no trabalho. Me informaram que tentou dizer que era engano, que não entendia o que estava acontecendo. Quando leu o nome completo do autor da ação, o meu nome, a cor sumiu do rosto dela. Segundo relatos do próprio síndico, ela saiu do prédio, do escritório chorando, falando no telefone, tentando entender o que tinha dado tão errado. Achavam que estavam jogando xadrez com um peão. Esqueceram que o tabuleiro inteiro era meu, já meu genro, aquele que ria alto à mesa dizendo que o velho agora só serve para ocupar espaço. Foi pego na entrada do condomínio por um oficial. Recusou-se a receber o documento. Atitude clássica dos arrogantes, mas não importa. Foi considerado notificado assim mesmo. E dali em diante, todo passo dele seria monitorado pelo tribunal. A audiência foi marcada para uma semana depois. Tempo suficiente para reunir testemunhas, anexar provas e preparar o que eu chamaria de aula. E foi exatamente isso que planejei. Uma lição pública, sem histeria, sem escândalo. Uma exposição cuidadosa da verdade que eles tentaram esconder debaixo do tapete da vergonha e da conveniência. Convidei apenas uma pessoa para me acompanhar, meu neto, o único que ainda me olhava com respeito. Expliquei a ele tudo, linha por linha, cláusula por cláusula. Mostrei as imagens das câmeras, as revogações de acesso, as contas canceladas. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: eles não vão se recuperar disso. E eu respondi: esse nunca foi o objetivo. Só quero que aprendam. No dia da audiência, cheguei com antecedência. Vesti um terno antigo, mas bem conservado. Sapatos engraxados, cabelo penteado para trás. Andava devagar, mas firme. Entrei na sala e vi todos sentados do outro lado. Minha filha com os olhos inchados, o marido dela, encolhido na cadeira. O outro genro nervoso, mexendo nas unhas. Nenhum deles conseguiu me encarar. A juíza, uma mulher de uns 50 e poucos anos, leu as acusações com precisão cirúrgica. Mostrou as imagens, descreveu o contexto, citou o artigo 99 do Estatuto do Idoso, que protege contra a violência patrimonial. Pediu a minha fala. Eu poderia ter desabado ali, poderia ter chorado, gritado, acusado, mas não. Respirei fundo e disse: Vossa Excelência, o que me dói não é o valor da casa nem o golpe financeiro, é o valor da palavra que perdi. Quando uma filha entrega um aviso de despejo no dia do aniversário do pai, o que está sendo arrancado não é o lar, é a dignidade. E isso não tem preço, mas tem consequência. A sala ficou em silêncio. A juíza olhou para mim com respeito. Disse que analisaria todos os dados antes da sentença, mas adiantou que raramente vê um caso tão claro de desumanidade disfarçada de formalidade.
Foi tudo. Não precisei de mais. Saí dali como entrei, de cabeça erguida, mas dessa vez com a certeza de que a justiça não era apenas um conceito. Era uma ferramenta que, quando usada com inteligência e verdade, podia devolver ao velho o lugar que lhe foi tirado à força. No caminho para casa, meu neto me segurou o braço e perguntou: "E agora, vovô?" E eu respondi: "Agora é esperar o restante cair." Quando se planta arrogância e desrespeito, colhe-se silêncio, vazio e solidão. E o mais irônico, eles sabiam que ainda não era o fim, porque quando a justiça bate à porta, não há fita de presente que disfarce o barulho. Depois da audiência, voltei para casa em silêncio. Mas aquele silêncio não era o da resignação, era o silêncio de quem sabe exatamente o que vem a seguir, porque a justiça moral já havia sido feita diante da juíza, mas a justiça prática, cotidiana, ainda estava em minhas mãos, e como sempre esteve tudo no meu nome, por conveniência deles, claro, bastava uma série de chamadas para virar de vez a chave do que eles tanto achavam ser intocável. A casa onde estávamos era oficialmente minha. A escritura era minha, e tudo o que rodava dentro dela, contratos de fornecimento, cadastros de utilidades, assinaturas digitais, também estava no meu CPF. Por anos, ouvir "deixa que eu resolvo isso, pai", significava, na verdade, que eles queriam conforto sem responsabilidade. Usaram meu nome para garantir estabilidade. Agora seria meu nome que lhes tiraria a estabilidade. Fui até a caixa de documentos, onde estavam todos os contratos, senhas e dados. Tudo perfeitamente guardado, porque ao contrário do que insinuavam, minha mente continuava afiada. Liguei para a companhia de energia e pedi o cancelamento imediato do fornecimento. Argumentei que havia risco de fraude na residência, que o titular não residiria mais ali. O atendente, após validar meus dados e escutar minha voz firme e serena, concluiu o processo e disse: "Será feito em até 24 horas. Agradeci. Sabia que bastaria uma noite sem luz para que a ilusão de controle começasse a ruir. Em seguida, foi a vez da companhia de saneamento. A ligação foi ainda mais rápida. Cancelei a conta e solicitei o corte do fornecimento. Em caso de urgência, informei, poderiam me contactar diretamente. Ninguém mais teria autonomia de solicitar reconexão sem minha presença. A água pararia como se nunca tivesse escorrido por aqueles encanamentos. Mas a sede deles seria diferente. Sede de reconquistar algo que não sabiam como perdeu. A terceira ligação foi para a empresa de internet. Essa foi simbólica. Era uma das únicas coisas que mantinha toda a família conectada. Literalmente. Filha, genro, netos. Todos usavam a rede como se fosse ar. E era. Quando pedi o cancelamento imediato e expliquei que não haveria mais ninguém autorizado naquele endereço, senti do outro lado da linha um breve momento de hesitação do atendente, talvez acostumado com famílias que se organizam. Mas eu não. Ia explicar a minha. Apenas confirmei o CPF, respondi às perguntas de segurança e disse: "Desconecte." Era como puxar o fio invisível que os ligava ao mundo e mais ainda ao conforto que jamais valorizaram. Na mesma tarde, vi do meu apartamento ao lado, que eles achavam que eu usaria apenas como escritório, os movimentos na casa principal. Primeiro tentaram acender as luzes. Nada. Depois abriram a torneira da pia. Pingos secos. E por fim, o caos. O genro tentando fazer uma chamada de vídeo com o fornecedor do restaurante, mas a tela congelava. A filha gritava no telefone dizendo que não conseguia abrir nenhum app de banco. E o mais jovem, meu neto mais novo, que seguiu o exemplo dos pais, batia no roteador como se o problema fosse físico. A noite caiu, e com ela, o desespero aumentou. Sem luz, sem água, sem conexão, apenas velas acesas, olhares irritados e vozes nervosas cortando o silêncio. E eu ali, no meu apartamento, com minha luz quente, meu café feito no coador e meu rádio tocando baixo. A justiça, quando bem executada, não precisa de plateia, precisa apenas de memória. E eu nunca esqueci o que fizeram no dia do meu aniversário. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da empresa de energia. Confirmava que o corte havia sido feito com sucesso. Logo depois, outra da companhia de saneamento. Tudo dentro da legalidade.
impecável. Nada era pessoal. Era apenas a consequência técnica de uma série de escolhas morais erradas. O mais interessante é que, por tanto tempo, eu fui tratado como dependente, como alguém que deveria agradecer por ainda estar ali, como se minha presença fosse um incômodo tolerado por obrigação. Eles esqueceram que as raízes da casa, da estrutura e da própria estabilidade vinham de mim. Eu era a base e não o peso. E uma base, quando decide se mover, leva tudo junto ou deixa tudo cair. Nesse ponto da história, eles ainda não tinham entendido a extensão do colapso. Achavam que bastava religar as coisas, que bastava fazer novas contas em seus nomes, mas não sabiam que cada contrato exigiria comprovação de propriedade, histórico de pagamento, nome limpo, e não sabiam, ainda, que meu advogado já estava um passo à frente em tudo. Ainda viria o processo de indenização. Ainda viria a cobrança judicial. Mas ali, naquele momento específico, eles entenderam o que significava viver no escuro. Não apenas literal, mas existencial. Porque perderam muito mais do que luz, água e sinal. Tinham perdido o direito de me considerar invisível. E assim dormi aquela noite, em paz, na luz, no silêncio, e com um leve sorriso nos lábios. Enquanto eles ainda tentavam religar luzes, restabelecer a água e entender como a vida moderna pode ruir em poucos dias, eu estava em outro tipo de ligação, mais silenciosa, mais estratégica e mais definitiva. Meu advogado, o mesmo que redigiu meu testamento com cláusula reversiva anos atrás, era discreto, meticuloso e, acima de tudo, leal. Quando falei com ele pela primeira vez após o presente de aniversário, ele apenas disse: "Vamos fazer tudo dentro da lei, mas até a lei tem memória." Foi com ele que demos início ao processo mais doloroso. Para eles, entramos com uma ação por tentativa de usurpação de patrimônio, fraude civil e danos morais. Todas as provas estavam documentadas. O aviso de despejo, a assinatura da minha própria filha, a reunião onde ela confirmou tudo diante da juíza, os áudios que eu havia gravado com o sistema interno de câmeras e microfones instalados antes de tudo explodir. E, claro, o elemento mais simbólico de todos, o envelope de presente com o papel de despejo dentro. A juíza já conhecia o caso. Foi a mesma da audiência inicial. Quando recebeu o processo com os documentos adicionais, designou uma audiência de conciliação que, como era esperado, fracassou. Eles tentaram argumentar que foi uma brincadeira, um mal-entendido, que eu havia interpretado mal, mas as imagens falavam por si. Não havia risos, não havia clima de piada. Havia frieza, soberba e, principalmente, a certeza de que poderiam me apagar da própria história da família. Quando a sentença saiu, lembro de ter respirado com calma. Ela era direta, ganho de causa total. Minha filha e meu genro foram condenados a me pagar uma indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e juros, além das custas do processo. A soma final ultrapassava tudo o que eles possuíam em dinheiro vivo. Teriam que parcelar. E por ironia do destino, ou justiça do universo, a dívida foi formalmente registrada em 96 parcelas mensais. O mesmo número de parcelas do financiamento do carro que eles compraram em meu nome 2 anos antes. Não houve comemoração. Apenas a certeza de que a justiça, quando realmente funciona, é silenciosa. A carta de cobrança chegou na casa deles 4 dias após o fim do processo. A assinatura na frente, meu nome. Era simbólica, mas real. Não fui eu quem assinou fisicamente, claro, mas estava lá. Um lembrete de que não se joga a dignidade de alguém no lixo sem pagar por isso. Literalmente, as ligações começaram. Primeiro, o genro, voz trêmula, tentando propor um acordo. Podemos conversar, talvez resolver isso sem essa humilhação toda. Disse a ele que a humilhação não foi a conta. Foi o presente que me deram. Depois, minha filha, chorando, dizendo que nunca quis me magoar. Pedi que ela relembrasse o momento em que me entregou o envelope e todos riram. Disse que aquele som ecoava toda noite nos meus ouvidos e que agora, talvez, ecoasse nos deles também. A parte mais amarga para eles, porém, não foi o dinheiro. Foi a quebra da imagem. A empresa do genro ficou sabendo do processo. Uma empresa familiar, que preza por reputação e conduta. A notícia correu rápido, como tudo corre em cidades pequenas.
Ele foi afastado do cargo em um primeiro momento. Depois, demitido discretamente. Minha filha, que trabalhava em um cargo administrativo em uma escola particular, também viu o peso da opinião pública. Pais começaram a comentar, questionar, e a direção optou por substituí-la por alguém com melhor perfil público. Nenhuma dessas consequências foi minha responsabilidade direta, mas todas foram sementes plantadas por eles mesmos e regadas pelo desprezo com que me trataram. Enquanto isso, minha vida se tornou mais tranquila. Vivia com meu neto, o único que sempre demonstrou respeito genuíno. Dividíamos o café da manhã em silêncio, cada um com seu jornal. E às vezes ele dizia: "Vô, tá tudo bem?" E eu respondia: "Agora tá." A conta que eles receberam era muito mais do que uma fatura judicial. Era a conta emocional, moral, ética. Era o reflexo de anos de ingratidão, embrulhado em papel de presente e entregue com um sorriso cínico no meu próprio aniversário. Eles acharam que podiam me apagar, e o que apagaram foi a própria imagem diante da sociedade, porque ninguém esquece de um idoso sendo despejado da própria casa. Mas todos lembram de quem tentou fazer isso. No fundo, eu não queria vingança. Queria respeito. E o respeito, como aprendi, pode custar caro quando é negado por tanto tempo. A casa estava em silêncio naquela manhã. Um silêncio estranho, como se a própria estrutura do lugar soubesse que algo estava mudando para sempre. A luz entrava pelas frestas da persiana, que nunca mais abriria para mim. O sofá onde assisti aos aniversários das crianças. A estante com fotos tortas que ninguém mais olhava. O piso de madeira que eu mesmo havia lixado, década atrás, enquanto minha esposa ainda sorria na cozinha. Tudo estava exatamente igual. E ainda assim, irremediavelmente diferente. Porque agora até o ar parecia contaminado por algo que não tinha mais conserto. A traição velada, a ganância disfarçada de cuidado, a ideia de que eu era descartável. Eu tinha arrumado as malas 2 dias antes. Silenciosamente. Não levei muito. Só o necessário. Roupas, documentos, um porta-retratos com a foto do meu neto quando criança. Não levei nada que eles pudessem dizer que era deles. E mesmo assim, tudo o que importava vinha comigo. Minha dignidade, minha memória, minha paz. O que eles achavam que me definia, as paredes, os cômodos, os bens, era apenas cenário. E cenário muda. Mas o que você permite que façam com sua alma, isso sim define quem você é. A carta já estava pronta. Escrevi em papel branco, com caneta preta, caligrafia firme. Uma folha só, sem firulas, sem lamentos. Apenas a verdade crua e final. Coloquei sobre a mesa da sala, bem ao lado da fruteira que eles usaram como centro de mesa no meu aniversário, quando sorriram enquanto me entregavam um aviso de despejo dentro de uma caixa embrulhada. A mesma mesa onde anos antes minha esposa havia colocado o primeiro bolo de aniversário da minha neta. Agora, o único presente que restava era minha ausência. A carta dizia: "No dia do meu aniversário, vocês me deram um aviso de despejo. Assinado, registrado, planejado. Não houve acidente, não houve confusão, houve escolha. E escolhas têm consequências. Nos dias seguintes, tentei entender. Tentei até perdoar em silêncio. Mas o que ficou foi o eco do riso de vocês quando me olharam como se eu fosse um peso, e não um pai, um avô, um ser humano. A casa continua em meu nome. As contas, os documentos, as decisões, todas legalmente e moralmente sob minha autoridade. Mas não preciso mais de paredes para ter lar. O lar é onde existe respeito. E aqui, ele morreu. Hoje, escolho ir embora. De verdade. Escolho não viver cercado por rostos que fingem afeto enquanto aguardam minha queda. Escolho dar meu silêncio a quem me deu desprezo. Levo comigo minha história, minha paz e a certeza de que não deixei ninguém sem resposta. Apenas com o peso da própria consciência. Espero que um dia entendam que herança não é patrimônio. É memória. E vocês acabaram de perder as minhas. Adeus. Deixei a chave ao lado da carta. A original, aquela que recebi no dia em que comprei aquela casa ainda jovem, com esperança nos olhos e planos demais na cabeça. Saí pela porta dos fundos, sem barulho, sem lágrimas. Apenas o som dos meus próprios passos, cruzando a calçada,
em direção a um novo endereço que meu neto havia preparado para mim com cuidado, respeito e silêncio. Ele me esperava no carro, parado em frente ao portão. Quando me viu, desceu, sem dizer uma palavra. Abriu o porta-malas, pegou minha mala, me deu um leve tapinha no ombro como quem diz: chega, você não precisa mais passar por isso. E eu entrei no carro como quem entra de volta para a própria vida. Durante o trajeto, vi pelas janelas da cidade tudo o que deixava para trás. Ruas onde empurrei carrinho de bebê, praças onde brinquei com meus netos, lojas onde comprei presentes com o pouco que tinha. Nenhuma daquelas lembranças doía. O que doía era o fato de que a própria família tentou me apagar, como se eu fosse uma assinatura antiga em contrato de aluguel. Mas eu não era inquilino de afeto. Eu era o dono de tudo o que havia construído. E a minha ausência seria a presença mais sentida nos dias que viriam. 2 dias depois, me disseram que a carta foi lida em prantos, que minha filha passou mal, que o genro não conseguia sair para trabalhar, que a casa parecia vazia, mesmo cheia, e que meu neto, silenciosamente, emoldurou uma cópia da carta e a colocou na sala da nova casa onde agora eu vivia. Uma nova casa. Simples, mas cheia de algo que o luxo nunca compraria. Respeito mútuo. E assim, como quem fecha um ciclo, entendi. Às vezes, o maior presente que a vida dá é nos mostrar quem realmente está ao nosso lado. E o maior presente que podemos devolver é partir em paz, deixando para trás apenas o eco da verdade.